Pronto. Agora eu acho que está funcionando tudo direitinho. Vamos respirar novamente e vamos começar de novo. Depois eu corto todo esse comecinho e a gente começa de novo. Então tem isso. Quando que a gente faz ao vivo e a cores, a gente erra. E é legal errar, gente. Então, principalmente quem tem medo de estar em público, o que, que o outro vai achar de mim? Olha a gafe que eu estou fazendo aqui. Me perdendo inteira aqui no YouTube. Cris, meu telefone está sem áudio, estou tentando entrar pelo Note. Sem problema, gente, sem problema. Vão entrando, vamos começar de novo. Bonitinho, tá? Então, bem-vindos e bem-vindas à família Galáctica. Eu sou Cris Micalquena, sou psicóloga, mentora de terapeutas, trabalho com Tamiana, que é uma técnica vibracional que ajuda você a modificar a tua vibração. Então, a Tamiana, ela não faz mágica, mas ela dá um empurrãozinho para a mágica acontecer. E hoje a gente vai falar de dois assuntos que eu relacionei, que olha, casa super bem. Na hora que vocês ouvirem toda a aula, vocês vão entender, é verdade, né? Raiva e prosperidade. E como usar a energia da raiva para você prosperar. E tem como. Na hora que eu aprendi a fazer isso, aí sim eu me tornei imparável. Porque eu comecei a usar ela para mim. Bom, nossa, até esquentou agora, né? Então, essas reuniões da família galáctica, elas foram criadas para trazer mais consciência para as pessoas, para ajudar as pessoas a pensar, ajudar as pessoas a terem mais conhecimento para se tornarem mais seres livres e donos dos seus narizes. Isso significa você poder criar a vida que você tanto sonha. E todo mundo pode. Todo mundo pode mesmo. É só fazer. Aí tem gente que fala, ai, Cris, eu não consigo. Hoje a gente vai falar muito desse eu não consigo, tá? E esse eu não consigo foi implantado aqui no planeta já de um bom tempo, tanto que vocês perceberam, né? Os pais de vocês, quando estudavam, com certeza eles falaram que tinha uma aula, acho que chamava filosofia. E a aula de filosofia era uma aula para ajudar você a pensar. Para que serve a filosofia? Por que a gente filosofa? Filosofar é desenvolver nossas habilidades pensantes. Tiraram filosofia, porque não é interessante que as pessoas pensem. Se as pessoas pensarem, elas serão livres. Isso não é bom. E aí, cada vez mais vão tirando, tirando. Aí inventaram, não sei que ano que foi, que você não precisava mais, principalmente nas escolas públicas, depois, se você chegar no final do ano e não ter nota para passar, não tem problema, você pode passar de ano burrinho mesmo. E é isso que deu hoje. Hoje em dia, nós temos um monte de empregos, está sim de emprego, só que não tem mão de obra qualificada para essas vagas. Porque emburrecer as pessoas não é interessante que as pessoas aprendam. Vamos deixar toda a população bem burrinha, porque aí quem tem mais autoridade fala e o outro aceita. Hoje em dia as pessoas acreditam tudo que passa na internet, não é? É verdade, elas não sabem nem do que se trata, ela já. Nossa, isso é verdade, tá? Então, um dos motivos que me faz acordar dois domingos de manhã cedo. Antes disso, durante a semana, montar slides, montar uma aula para vocês é a raiva, é a indignação que eu tenho do que estão fazendo com a gente. Eu fico indignada com tudo isso, gente. Isso é uma coisa que me deixa pé da vida. Por quê? Porque não é legal você tratar os seres humanos dessa maneira. Então eu falei, então, eu vou fazer a minha parte. Eu vou levar o conhecimento que eu tenho
para abrir a mente e abrir a cabecinha das pessoas. Eu adoro essa parte de espiritualidade, sou psicóloga, então toda essa parte da psicologia, do funcionamento do ser humano. Então, isso eu posso trazer, esse conhecimento eu tenho. Então, o que me custa fazer um trabalho voluntário 2 vezes por mês? Eu estou fazendo a minha parte. Garanto que cada um de vocês aqui tem uma habilidade, sabe de algum assunto, tem ideias. Vocês também podem fazer. Como que vocês podem doar um pouquinho, ou melhor, transbordar aquilo que vocês são para outra pessoa? Eu tenho minha profissão, eu dou aula, eu tenho as minhas mentorias, eu faço meus atendimentos, eu ganho de um lado. Mas tem um lado não, deixa eu transbordar isso para mais pessoas. Então, compartilhem com as outras pessoas tudo isso que eu falo aqui. Compartilhe, manda o link da aula, fala, olha, assiste, aproveita, vai lá, assiste, é legal, vai abrir a tua cabeça para você modificar. Então, isso tudo é muito importante, gente, mas muito importante mesmo, porque só assim a gente consegue mudar pessoas através daqui, do conhecimento. Então, se você deixar uma população burra, você vai controlar essa população, porque é uma população toda ignorante que fala tudo um zumbi. E as pessoas estão tudo um zumbi, não tem mais a capacidade de raciocinar. A capacidade de, nossa, não sei fazer isso. Como fazer? Ah, eu não sei. Como? Vai lá no Google, no YouTube, como fazer tal coisa. Senta o bumbum na cadeira e, em vez de ver vida alheia no TikTok, vai aprender como fazer tal coisa. Como é que eu cheguei onde que eu tô? Olha, os meus cursos, gente, eu contratei uma pessoa para editar. Só que o cara era tão lerdo que eu aprendi a editar sozinha e eu faço a minha edição do meu jeito. Não, não é perfeito, mas o que importa é o que eu falo. Não o cenário, a luz, não é isso que é importante. É importante o que eu estou comunicando para vocês, tá? Nossa, tem um monte de gente. Agora tá gravando, sim. Temos que fazer o social, aprendo muito com vocês. Olha, gente, social, fazer caridade, gente, não é dar dinheiro para pobre, não, tá? Essa é uma das maneiras. E se você dá dinheiro para quem que é pobre, você está perpetuando a pobreza. Você precisa ensinar a pescar. Não é dar o peixe. Vamos ensinar a pescar. Cada pessoa tem uma habilidade, tem uma arte, tem um dom, tem alguma coisa assim que trouxe antes de nascer para cá, para colocar aqui. Então, a gente precisa olhar para isso e começar a colocar no planeta. Tanto que o pessoal que está na mentoria, o que eu faço? Eu puxo de dentro de você o que você tem de melhor. Tem muita cura também que fazer, curar os coraçõezinhos, a alma de vocês, que acaba assim, tem horas que empaca a mentoria, a gente tem que ir para o terapêutico, para depois, puxa, tá, e agora? O que você vai transbordar no planeta? Uma parte você transborda e outra parte você vai ganhar dinheiro e ser reconhecido por aquilo que você faz. Porque tem melhor reconhecimento do que hoje em dia um reconhecimento financeiro numa profissão? Não tem. Uma profissão a gente não quer assim, ai, gratidão, gratiluz, você me ajudou tanto, como eu posso te pagar? Faz um Pix, simples assim. E não é vergonhoso, gente, cobrar. E a gente tem toda essa ideia que veio com as religiões, principalmente com a religião católica, que é dos pobres o reino do céu. Um rico, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar dentro do céu, no reino dos céus. Então a gente tem toda essa visão sobre riqueza muito deturpada mesma. E a gente começa a sentir vergonha de receber, vergonha de ter.
E eu senti já na minha vida muito dessa vergonha, mas vem desse ranço religioso que eu tive. Porque, não, você tem que doar tudo. Se você pegar uma outra religião, vamos lá, religião hebraica, os judeus. Os judeus, eles têm vergonha de ser rico? Não tem vergonha de ser rico, eles têm orgulho de ser rico. E eles sabem lidar com o dinheiro. A gente foi manipulado para não saber lidar com o dinheiro. É uma questão cultural? Sim, é uma questão cultural. Eles têm outros problemas. Nós, principalmente brasileiros, cristãos, não estou dizendo só religião católica, todo tipo de cristão, nós temos esse problema. O budismo não tem esse problema, porque Buda, o avatar Buda que veio aqui para o planeta, ele apenas era um príncipe. Ele tinha tudo. Mas se a gente for olhar, mesmo Jesus, a história de Jesus é muito deturpada, mas muito deturpada mesmo. Jesus foi filho de José. José era carpinteiro. Mas a Bíblia tem as traduções. Carpinteiro, naquela época, mais de 2000 anos atrás, significava ser construtor. Ele construía casas. Hoje em dia, um construtor de casas, que tem uma equipe, que tem tudo, ele não é pobre. Ele é um construtor. Olha as grandes incorporadoras, construtoras que existem hoje. Dá dinheiro. Então, Jesus também não era pobre. Jesus tinha casa, Jesus tinha vários irmãos, Jesus vivia muito bem também. Jesus também era boêmio, e Jesus aprontou um monte de coisa. Jesus não foi esse cara santinho que a gente acha, não. Então, colocaram. Você sabe que a Bíblia foi mudada, né? Até mais ou menos o ano de 530 por aí, na Bíblia tinha trechos que falavam sobre reencarnação. Depois tiraram, né? Porque como é que eu vou controlar se você reencarna? Tudo. Quanto mais você deixar o ser humano ignorante e tapado, mais você consegue controlar ele e tirar poder dele. E tirar proveito, né? E a gente como fala, a gente é como se fosse assim, um bando de ovelhinhas que tiram proveito da gente de todo lado. Seres da 3D, seres da 4D, da 5D e outros que ainda comem as nossas energias negativas, se alimentam de todos os nossos sentimentos baixos. Vamos voltar um pouquinho mais para o tema de hoje, mas isso foi uma ótima introdução. E eu transformei minha raiva em indignação para ter energia para fazer o que eu tenho que fazer. E uma das coisas que eu tenho que fazer é falar, é traduzir em palavras simples coisas complicadas para fazer a fichinha cair na cabeça de vocês. Tá? Deixa eu compartilhar agora minha tela. Deixa eu achar a minha tela primeiro, né? Oh, achou! Agora vamos compartilhar a tela. Dá um joinha. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo minha tela? Beleza. Deixa eu arrumar aqui para não atrapalhar também na tela. Pronto. Então, a gente pode usar a raiva para prosperar. Eu uso a minha raiva para prosperar e ela me ajuda muito. Aí uma perguntinha básica: quem nunca sentiu raiva? Quem nunca teve vontade de torcer o pescoço de alguém? Ó, ela não tá com cara que quer torcer o pescoço de alguém? Tá, né? Às vezes a gente quer torcer o nosso próprio pescoço, não é verdade? A gente sente raiva, só que a gente não sabe usar essa raiva. Isso que é o grande problema da gente. A gente não consegue usar.
E a gente pode aprender a usar raiva sim. Na hora que você aprende a usar essa raiva, é maravilhoso. Então, o que que acontece normalmente, né? Principalmente na nossa realidade aqui do Brasil, nessa realidade cristã, na realidade espírita, raiva não é um sentimento nobre. É feio ter raiva. Você, quando é criança, já ouviu. Olha, você não pode ter raiva do teu irmãozinho, não. Não pode. E a gente sente raiva, porque ele pegou teu brinquedo, quebrou teu brinquedo, você sentiu raiva. Não, mas é teu irmãozinho, principalmente se você é o irmão mais velho, né? Eu já passei por isso, é horrível. E tinha que engolir aquela raiva. Aí a criança vai passando por um monte de raiva na vida. Os pais parece que não ouvem muitas coisas que o filho vai os filhos vão se comunicando, muitas vezes a criança não sabe se comunicar, então ele grita, ele chora, ele berra, porque ele está com raiva. E aí a criança vai engolindo, 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 e vai trocando, vai desenvolvendo outros sentimentos e outras coisas, como uma hiperatividade. Sabe aquela criança que não fica quieta? É uma hiperatividade que vem talvez de uma raiva suprimida, talvez de não ter sido ouvido. Então a gente vai engolindo a raiva. Quantas vezes fala, ó, segura esse choro aí, engole esse choro. A gente ouviu, né? Eu ouvi, eu acho que todo mundo já ouviu isso. Somente da nossa época de educação. Hoje em dia tá um pouco diferente, mas também não tá melhor não, viu? Então, a gente não pode mostrar esse sentimento de raiva. E você que é espiritualista, espiritualista pode ter raiva? Não, eu tenho que ser superior. Eu já estou lidando com sentimentos, eu já estou lidando com toda essa parte assim mais espiritual. Eu só posso sentir amor, compaixão. Mentira, você sente raiva também. Eu tenho uma amiga que ela tinha essa ideia, né? Que não podia sentir raiva porque ela era espiritualista. Então ela reprimia a raiva dela. Mas ela sentia raiva. E a raiva ia tudo pro estômago dela. Você não sabe os problemas de estômago que essa mulher conseguiu ter. Porque ela engolia a raiva. E a raiva parece que queima. Porque a raiva é uma energia. E ela não entendia que ter raiva é você se posicionar e, sabe, ter um foco, saber o que você quer, falar para o outro, dizer, ó, dessa maneira não, impedir que o outro passe por cima de você. Ter raiva é falar não. Ter raiva não é socar uma pessoa, gente. A raiva é apenas um sentimento e todos os sentimentos são alertas. Sabe quando que, ó, alerta, alerta, tá acontecendo uma coisa, tá acontecendo uma coisa. Você pode sentir a raiva, você pode sentir tristeza, você pode sentir alegria, você pode sentir medo. São alertas que a gente tem para a gente não fazer certas coisas e para trazer um aprendizado. É muito bom uma pessoa ter medo de colocar a mão no fogo. Criança, a gente fala, não põe a mão no fogão. A criança lá, pá, queimou. Aí ela aprendeu. E agora ela vai ter medo de pôr a mão no fogo. Esse é o medo saudável. É o medo que protege. É aquele medo que os nossos ancestrais usavam para se proteger. Ai, tem um bicho lá fora, tem um leão lá fora. Ai, que bonitinho, o leão. Saiu lá fora, leão te comeu. Aí ele começa a aprender, pelo menos os outros que sobreviveram aprendem, o leão é mau. O leão come gente, então eu vou ter medo do leão para não ser comido. Isso é um medo saudável, é o medo da maneira que o medo tem que ser. A raiva também. A raiva mostra exatamente o quê? Uma necessidade não suprida da gente.
Quando a gente tem uma necessidade que não foi suprida, a gente vai sentir raiva. De repente você programou umas férias e aconteceu alguma coisa no meio do caminho, você ia embarcar no avião e aconteceu alguma coisa que não podia. Como ó, na época da pandemia, quanta gente tinha tanta programação? E pá, cortou barato de muita gente. Porque não dava mais. Você não podia mais sair de casa, não podia viajar, não podia fazer um monte de coisa. Primeira coisa que dá, raiva, não saiu do jeito que eu queria. Toda vez que não sai do jeito que eu queria, eu vou sentir raiva. Eu pedi de repente para o meu marido fazer alguma coisa e ele prometeu que ia fazer e ele não fez. Eu sinto raiva, é normal, eu sinto raiva. Eu pedi para o meu filho fazer uma coisa, ele prometeu fazer e não fez. Eu sinto raiva. Eu combinei com o técnico do aquecedor, vim em casa, faltei no trabalho, tirei o dia porque ele só podia durante o dia e o cara não aparece. Vocês já passaram por isso, né? No fim do dia você tá assim. Você queria aquilo, você perdeu o dia de trabalho, você esperou tudo e o cara nem aí pra você. Dá raiva. Um outro exemplo. Você saiu já meio atrasado e tinha um compromisso super importante no centro da cidade. Eu posso dizer, eu em São Paulo. Eu sei que o trânsito em São Paulo é caótico. E eu me atrasei, deu um congestionamento monstro, e não consegui chegar na hora e perdi aquele compromisso, perdi aquilo que eu precisava. Imagina se fosse uma vaga de emprego. Imagina se fosse alguma coisa muito importante. E aí eu sinto raiva de mim por não ter me organizado antes, de não ter acordado mais cedo para não atrasar e garantir. Então, a gente sente raiva desde pequeno, a gente sente raiva hoje. Então, a raiva é uma energia que está aí. Só que a gente precisa aprender a usar. Aí, imagina eu no carro, naquele congestionamento, sabendo que eu estou atrasado, pessoal ligando para mim. A raiva já entrou em mim. Aí passa o motoqueiro, pega o espelhinho do meu carro. O que eu vou fazer? Seu filho da tia, da mãe, da avó, não sei o que lá. Não é? E aí você vai perpetuando a raiva, jogando essa raiva para um monte de coisa. Todo mundo passou por isso, né? Mas isso acontece, tá? Deixa eu mostrar. Eu quero mostrar agora uma outra coisa para vocês entenderem agora como que é a energia da raiva. Bom, vocês já viram, provavelmente, esse gráfico do Dr. Hawkins da escala de emoções. Então, o Dr. Hawkins, ele fez uma escala de emoções. Deixa eu até colocar esse negocinho, acho que para cá, para melhor, tá? Então, ele mediu em hertz todas as emoções. Tanto que ele fez todo um teste muscular para medir, não foi exatamente em hertz que ele mediu. Ele fez um teste muscular e hoje em dia colocaram comparativamente em hertz. Então, se você olhar lá embaixo, a gente começa com a vergonha. A vergonha é uma das energias mais baixas que a gente tem, não é? Na escala tá 20 Hz. Depois, em cima da vergonha, a culpa. Depois, a apatia. A apatia é aquela coisa de não, sabe aquela vontade de fazer nada? Você não quer fazer nada. Quer ficar só sentado esperando a vida passar. Depois a tristeza. Dentro dessa tristeza, a gente junta as depressões também. Entre tristeza e apatia, tem a depressão aí no meio. Depois da tristeza, tem o medo. O medo
é uma energia que paralisa. Você sabe, quando vocês têm medo, dá aquele frio na barriga, na espinha, e você para, você trava, você não faz nada. É horrível. Somente quando que a gente tem medo de dar um passo, medo de fazer uma coisa diferente, medo de se arriscar, medo de vender nosso trabalho, medo de mostrar quem você é. É medo. Imagina eu juntar medo e eu tenho medo de falar em público porque eu tenho vergonha que os outros vão falar de mim. Então, ó, já tá medo caindo para vergonha. Você acha que você vai fazer alguma coisa com esse tipo de sentimento, de energia? Não, vai te parar. Apegos. Ai, eu sou apegada a isso. Eu não vou sair do lugar porque como que eu vou poder largar meu filho, meu marido? Como que eu vou poder largar isso que eu faço há tantos anos? Também já era estagnação, né? E aí chegamos na raiva, 150. A raiva, a partir desse momento da raiva, você viu que daqui para baixo é tudo que faz parar, não é? E quando começa a entrar na raiva, a raiva é ação. A raiva é como se tivesse, sabe, fogo nos olhos. A gente sente o fogo nos olhos, tanto que no desenho animado, quando uma pessoa tem raiva, eles colocam o olho vermelho. Porque a gente sente esse calor vindo para cima e como aquela mulher que eu mostrei na foto queria torcer o pescoço de alguém. Então a raiva, ela gera ação. A raiva tira você dessas energias anteriores aqui embaixo e começa a entrar na ação. Você pode fazer alguma coisa quando você sente raiva. Então é muito melhor você sentir raiva do que sentir medo, do que sentir tristeza e vergonha. É muito melhor estar na raiva. Só que, lembra que eu falei, a gente foi educado que raiva é feio. Então é feio você entrar na ação. É feio você se movimentar em direção ao que você quer. Você precisa ficar na mesmice para alguém tirar proveito. Você tem que apenas dizer sim, você não pode dizer não, você não pode se posicionar. A ação faz você também posicionar, faz você sair de um estado e ir para outro. Aí depois da raiva, tem o orgulho, que é quando a gente começa a olhar para a gente começa a se reconhecer. Nossa, eu sou eu. Meu Deus do céu, que legal. Eu sou capaz de uma coisa, eu sou capaz de outra. Então você começa a ter esse auto-reconhecimento. Aí começa a vir a coragem. Ah, já que eu me reconheço, tá aqui que eu quero. Vamos começar a fazer? Até que chega na neutralidade. A energia da neutralidade é a energia do planeta Terra. A Terra vibra nessa neutralidade. Mas a maior parte da população da Terra vibra mais baixo que a Terra. Vocês estão percebendo isso? Vocês estão percebendo que interessante que fizeram com a nossa sociedade? Bloquearam a maior parte das pessoas para elas ficarem estagnadas, serem prisioneiros e serem tipo assim, ovelhinhas, para os outros se aproveitarem da lã, do leite, da carne, de tudo. Aí depois da neutralidade, você começa a entrar na disposição. A disposição é quando você arregaça as mangas e faz alguma coisa. Depois tem aceitação, quando você começa a ver que a vida não é exatamente do jeito que você quer, mas você pode fazer. Você tem o direito de fazer o que você quer. O outro não vai fazer por você, você vai fazer. Você começa a aceitar as regras do universo do jeito que elas são de verdade. Sai daquela fantasia romântica. Ai, Deus vai me salvar. Vai vir uma nave, vai me levar e eu vou para uma outra dimensão linda e maravilhosa e vou ficar assim, acendendo luzinhas junto com os ETs. Na aceitação, você vai começar a ver, tá, a coisa não é bem assim. Quem que é o ET que vai me salvar? Sou eu mesmo, em outra dimensão.
mas é um fractal de mim mesmo que vem aqui apenas trazer ideias para minha cabecinha. Para nenhum ser de outra dimensão consegue arregaçar as mangas e fazer nessa dimensão. Ele não tem essa capacidade, mas ele te inspira a fazer. Tanto que minhas aulas e os assuntos das aulas são inspirados. Eu recebo assim, fala de tal assunto, ou me dá uns comichão na barriga, me dá assim umas indignações, vão mexendo com as minhas emoções e vão vindo assim as ideias. Então, isso que é eu aceitar, ver a realidade, pegar e fazer. Razão é quando a gente estuda e vê, peraí, o que é isso? O que é aquilo? Nossa, realmente, isso é melhor do que aquilo? Então por que eu ainda estou fazendo isso? Sabe, quando você vê de maneira nua e crua a coisa. Você vê as coisas como elas são e as pessoas como elas são. Você vê que as pessoas têm ou não capacidade de fazer as coisas. De repente, o teu marido prometeu uma coisa, só que ele não tem a capacidade de fazer e talvez ele nem queira fazer. E você começa a enxergar isso. Ah, ele é assim. Então, por que eu vou criar expectativa? Eu não tenho que criar expectativa, ele não vai fazer mesmo. Deixa eu parar de ser boba. E aí você começa a entrar no amor. Você até começa a amar aquele homem que você sabe que não vai fazer aquilo que você quer. Porque você viu que ele é daquele jeito e você já aceitou que ele é daquele jeito. E você tem paciência, porque você também é do seu jeito, você também não é perfeita, mas você entra no amor. E aí você depois entra na alegria, você não se preocupa tanto, você consegue curtir a vida. E olha que legal, alegria vibra mais que amor. Olha que já, gente, é muito melhor vocês se divertirem do que dizer, ah, eu amo os outros. Não, vai se divertir. Divertir, você manda mais luz para o planeta, tá? Dê mais risada. Seja mais alegre. Aí depois 600 é a paz, é aquele estado, sabe, de que você tá de bem-aventurança. Ai, hoje eu tô de boa, tá tudo bem. Sabe quando você tá em paz, nada te falta. Essa sensação, nada me falta, eu estou em paz. Iluminação, são seres mais elevados, tem poucos seres iluminados no planeta, mas é a nossa missão iluminar. Iluminar significa o quê? A gente vencer tudo isso e ser capaz de transitar entre todas essas emoções de boa na hora que a gente quiser, tendo consciência disso. Então, meu objetivo da vida é iluminar. E é ascensionar. Ascensionar significa subir. Ascensionar apenas é isso, é subir, sair daqui de baixo e para cima. Isso é ascensionar, gente. E a consciência maior está aqui, 1000, tá? Deu para ver, então, a raiva, ela é o ponto de virada de tudo aquilo que está estagnado aqui embaixo, tá? Deixa eu só olhar a carinha de vocês. Levanta a mão quem vive mais de 90% das energias para baixo da raiva. Levanta a mão aí. Pode ser mãozinha aqui na tela, pode ser levantar a mão através da mãozinha lá do Zoom, ou pode escrever também no chat. É maravilhoso vocês tomarem essa consciência. É maravilhoso, gente. Não se sintam culpados. A partir de hoje, vocês vão poder fazer o diferente. Olha que legal, gente. A partir de hoje, vocês vão poder mudar. Luiz, ai, meu pai, que coisa, hein? É exatamente isso. Exatamente isso. Quando a gente começa a tomar consciência, a gente consegue mudar. E é maravilhoso a gente conseguir mudar depois que a gente toma essa consciência, gente. É muito bom.
Deixa eu continuar. Ó, quem nunca se sentiu desse jeito, né? A cabeça queimando. E ó, só para relembrar de novo, a gente sente raiva porque alguma coisa não saiu do jeito que você queria. Não foi do jeito que você queria, então você sente raiva. Então você teve uma expectativa que não foi satisfeita. Aí vem a raiva. Então, começa a partir de hoje a perceber. Veio a raiva. Faz a pergunta: o que não saiu do jeito que eu queria? Apenas pergunte para você: o que não saiu do jeito que eu queria? E olha, de repente a gente põe na mão do outro para fazer uma coisa que você queria de um jeito e o outro não vai fazer do jeito que você queria. E a gente faz isso, né? A gente espera que o outro faça. Aí é um probleminha grave quando a gente espera, não vai dar certo. E aí? Se a gente olhar, a raiva é apenas uma energia. E é uma energia tipo uma panela de pressão, que esquenta dentro do nosso corpo, vai subindo até sair essa fumacinha das orelhas, fogo dos olhos, e ela move o teu corpo. Tem pessoas que não têm tanta consciência, o que acontece? Elas, na hora que vem a raiva, elas soltam a raiva no corpo e batem. Elas vão para porrada. Elas vão para violência, porque elas não sabem e elas não têm esse controle de pensar. Elas ainda estão muito naquele cérebro reptiliano do reagir do bicho. Então, toda vez que a gente reage feito um bicho, a gente está funcionando no cérebro reptiliano, naquela parte mais interna do nosso cérebro, e a gente está vivendo feito um animal. Exatamente isso. O ser humano, ele tem 3 camadas do cérebro. E a camada externa foi a última camada que o ser humano recebeu, que é o neocórtex, que é onde a gente processa os pensamentos, pensa. Isso que ele fez me deu raiva. Aí eu posso pensar e ver, tá, e agora o que eu vou fazer com isso? Eu vou socar essa pessoa, esse infeliz, ou eu vou usar a minha inteligência e ver, realmente ele não teria capaz de fazer, não seria capaz de fazer, ele não tinha vontade, ele falou que ia fazer, mas não fez. Outras vezes essa pessoa já falou exatamente isso e eu ainda continuo caindo. Então, deixa eu ver como eu vou responder a isso. E eu respondo mudando a minha postura. Eu posso usar essa raiva para mudar a minha postura, para fazer do jeito que eu quero, já que essa pessoa era incapaz de fazer, procurar uma pessoa que seja capaz, ou eu mesma aprender, pego e faço. Então, eu posso usar essa raiva para fazer. Eu já usei muito raiva de ex-marido que deixava, sabe, domingo, vem os amigos, faz churrasco e deixa aquela churrasqueira toda grudenta, aquele piso todo encebado, grudento, para trouxa aqui limpar no dia seguinte e depois eles vão assistir futebol com a latinha de cerveja do lado, assim, quase caindo, sujando meu tapete, tudo deitado no sofá com aquele barrigão. Eu já passei por isso. Gente, a raiva que me dava de esfregar aquele chão e lhe fazer uma faxina, eu usava a raiva para fazer faxina. Então, quando que eu preciso fazer uma coisa que eu não gosto, que eu sei que vai ser difícil, que eu acho horrível, eu lembro de uma situação de muita raiva, puxo essa energia para dentro do meu corpo, agora vai. Agora eu vou fazer o faxinão. Agora eu vou fazer isso que eu não consigo fazer. Mas eu tenho uma lembrança dessa raiva. Eu já vivi ela, tá? Mas eu tô indo já para frente, gente. Também respirem e bebam água. Estamos falando de raiva esquenta, né? A raiva você pode usar de 2 maneiras ela. De maneira negativa, socando alguém, batendo, usando a violência,
como os animais usam, ou de maneira positiva e construtiva, que é isso que eu quero ensinar para vocês hoje. Porque a maior parte das pessoas usa de maneira negativa e destrutiva. Olha, veio aqui assim, imagina uma cena de ciúmes. De repente, uma pessoa é muito ciumento e a mulher estava com um vestido bonito e viu algum outro homem olhando para ela e dando uma cantada na mulher dele. Ele é ciumento, sentiu raiva, chegando em casa bateu na mulher. Ele não pensou. Se ele usasse a raiva de maneira construtiva, ele até sentiria, nossa, os outros homens olhando para minha mulher, realmente, eu tenho uma mulher bonita, eu sou um cara legal. Olham, eu sou privilegiado de estar com essa mulher que até os outros homens olham. Essa seria a maneira construtiva. Maneira negativa, parte para a violência e bate na mulher. Não acontece isso? E até mata por ciúmes. Não é o ser humano feito bicho, feito animal. E a gente vê revoltas, a gente vê o pessoal fazer quebra-quebra. É usar o lado bicho, gente. Nós temos que ir para o nosso lado mais evoluído. O ser humano tem que deixar de ser bicho e virar anjo. E anjo não no sentido de bonzinho, anjo no sentido de um ser mais elevado que usa melhor suas habilidades e suas capacidades. Então, olha que legal isso. Quando que eu comecei a entender isso, eu tive uma aula e com uma professora lá do centro, lá do Gaspareto, lá do Vida e Consciência, não sei se vocês lembram do Gaspareto que não tinha papas na língua. E eu fiz todas as formações lá no Vida e Consciência, então aprendi muita coisa. E uma das professoras deu essa aula. Na hora que ela deu essa aula, eu fiquei de queixo caído. Então, a raiva você pode, ela tá lá. É apenas uma energia que você pode usar para destruição ou para construção. Se você usa a raiva destrutivamente, negativamente, a raiva vai virar agressividade. Sabe aquele cara que bate na mulher? Depois que ele cai em si, o que vai acontecer? Esse cara vai se sentir culpado, não vai? Vai vir uma culpa enorme. Depois, pessoas que vão sentindo cada vez mais culpa, vão sentindo inseguras. Ai, eu não vou fazer, eu não sei se eu faço, não faço, eu não sei lidar com minhas emoções, então eu vou me sentir insegura, vou ter medo de fazer as coisas, e a pessoa vai se fechando, 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 vai entrando em depressão, apatia, vai adoecendo até a morte. Que Deus o tenha. Mas é raiva. Vocês viram? Se você usa a raiva de maneira negativa, olha o que acontece. Doenças psicossomáticas, gastrites, dores no corpo. Olha, tudo tem a ver com raiva. Dor no corpo, você queria e não foi. Aí você vai ter a dor no braço, na perna, problemas sexuais, quanta coisa. Porque era energia, era para ter ido lá para o corpo, só que pá, você bloqueou, não foi, vai dar um problema errado. Ou você foi com muita agressividade. Então, tudo que sai do equilíbrio, e se você usar a raiva de maneira negativa, ó aqui. Ó que bonitinho, morte. E essa morte daqui, com essa inconsciência, onde você vai, eu precisava botar uns fantasminha do umbral. Você vai direto para o umbral. E não vai para o umbral nosso lar, não. Você vai para o umbral feio. Você tá afim disso? Tá? Eu não tô. Espero quem está assistindo essa aula, se está nesse caminho da raiva negativamente, mude depois que eu mostrar o próximo slide. Mas, gente, tem solução. Tudo tem solução nessa vida. E a raiva a gente pode usar de uma outra maneira. Como que é essa outra maneira que a gente vai usar a raiva?
A raiva, ela pode se tornar coragem. A raiva, lembra que eu mostrei na outra escala? Que você sai dessa energia da apatia, você começa a fazer, vira ação. Então, é a coragem de dar o passo, é a iniciativa, é o ir para frente, é a ação. E conforme você vai tendo coragem, vai tomando iniciativa, vai fazendo, você vai adquirindo uma firmeza, uma segurança, que é exatamente o contrário. Aqui é insegurança, aqui firmeza e segurança. Conforme você vai fazendo, você vai sentindo seguro, tá gostoso. Você vai entrando num sentimento muito bom com você mesmo, sabe? De um sentimento de autoestima, de nossa, eu sei fazer isso. Ó, isso eu tenho. Eu tenho tanta firmeza em dar essas aulas, mesmo errando, dando problema no computador, dando problema no Zoom, que tudo bem. E eu entro assim, eu me amo quando eu faço isso. E na hora que eu me amo quando eu faço isso, eu sei que vocês também me amam porque vocês estão aqui assistindo essa aula. E você tem paciência de me ouvir. E eu entrei numa energia de empatia. E empatia chega até no amor. Então você reparou que é a raiva. Então, amor é uma raiva na direção certa. Agressividade, culpa, medo é uma raiva na direção errada. Vocês estão entendendo? Que maravilha que é isso? E a raiva, ela é muito linda. A raiva é uma energia que está no nosso plexo solar. O plexo solar, ele está bem no centro do teu corpo, não está? Tanto que um monte de problemas psicossomáticos começam no estômago. Como fala? As gastrites que a gente tem, queimação, tem a ver com a raiva. É esse fogo que você não está sabendo levar para o lado de cima. E ele fica estagnado e vai caindo do lado de baixo. Enquanto que ainda é uma queimação de estômago, não está tão mal. Então começa a perceber, eu estou engolindo raiva, eu estou com problema de dizer não para os outros. Como que tá? Eu estou agressivo ou eu estou tendo iniciativa e coragem? Como é que tá? Então, na hora que você sente essas queimações, esses problemas de estômago, é antes de se instalar uma doença mais grave. E se você começar a fazer essas perguntas para você, você pode sair desse caminho que desce e ir para o caminho que sobe. Quem não quer ser amado? Quem não quer ter empatia? Quem não quer se sentir seguro e ter firmeza nas suas ações? Todo mundo, né? Então, gente, ai, que coisas maravilhosas que a gente pode fazer, né? Olha só que lindo o que a raiva pode dar para vocês. Então, a raiva, gente, é um sentimento que a gente, a partir de hoje, vocês vão tratar a raiva de vocês com carinho. Vocês vão começar a ver exatamente a energia que vocês têm. Parece que é um átomo que está girando aqui no teu estômago, que quando sobe ele passa pelo coração e não desce causando mais doença. E vocês podem transbordar de coisas boas que vocês têm. E vocês podem começar também a olhar para quem são vocês, para aquilo de lindo, belo e maravilhoso que cada um tem dentro de você e não consegue pôr para fora. E na hora que vocês começarem a usar essa raiva como tua amiga e aliada, ó, a propulsão que você vai ter para fazer tudo aquilo que você precisa fazer e não consegue.
Achei muito bonitinha essa foto. A raiva vai levar você muito mais rápido para onde você quer chegar. A raiva é apenas uma energia propulsora, é o fogo desse foguete. E foguete vem de nome fogo. Se a gente reparar, não é? É alguma coisa que tem fogo no rabo, se a gente for brincar. Só que tem um pequeno detalhe. É você que faz a escolha, se você vai usar a raiva de um jeito ou de outro. Quem escolhe é você, não sou eu, não é teu marido, não é tua mulher, não é teu filho, não é tua mãe, não é o teu presidente, não é o político, não é ninguém. É tu mesmo. Não tem jeito. Então vamos lá. Umas 3 passos para a gente lidar com essa raiva, gente. Primeira coisa, você tem que reconhecer que está com raiva, tá? Olhar. Ah, eu tô com raiva. Sentiu o zóio ficar vermelho? Sentiu assim vontade de torcer o pescoço de alguém? Você tá com raiva. Reconheça. Estou com raiva. Não é feio você reconhecer. A raiva está dentro de você, ela atua, você consegue ver. E a raiva não é contra algo ou alguém, é apenas essa energia que está queimando dentro de você. E a pessoa pela qual você acredita que sente raiva, provavelmente nem está sentindo o que você sente. A pessoa nem sabe que você está com raiva. E muitas vezes ela nem entende o porquê da tua raiva. Ó, quem é casado, quem tem filho, quem tem funcionários, sabe disso, né? O outro nem sabe que você tá com raiva, mas você tá queimando de ódio. Só você sabe. Então, não é o problema do outro, é você. E é muito legal. Sim, eu tô com raiva. Eu sou um ser espiritualista, mas eu tô morrendo de raiva. Porque não saiu do jeito que eu queria. Então, o que que não saiu do jeito que eu queria? Então, eu olho para aquilo. Eu vejo e eu começo a olhar, tá? Então, o que que eu queria? Tá? Então, esse sentimento tá queimando dentro de você. E você pode sentir isso como uma energia super potente. E pode fazer alguma coisa com isso. Então, o que que você pode fazer? Primeiro, tomar consciência do que realmente você quer. Ih, saiu aqui. Pulou uma. Depois eu conserto. Você precisa tomar consciência exatamente do que você quer. Isso a grande parte das pessoas não toma. As pessoas muitas vezes nem tomam consciência daquilo que você quer. Não sabem. Às vezes eu pergunto, tem um exercício na mentoria que a gente faz. Ah, como que você se vê daqui 5 anos? Meu Deus do céu. Gente, isso trava todo mundo. Essa turma de mentoria, quando que eu dei essa aula, travou geral. Porque é a maior dificuldade. Você tem raiva porque também nem você sabe o que você quer. E na hora que você começar a tomar consciência do que você quer, fica mais fácil, não fica? Você reclama pro outro que o outro não faz o que você quer. Mas você sabe o que você quer? A maneira como que você queria que tivesse sido feito? Você sabe? Não. Nem você sabe. Então como é que você vai cobrar do outro? Meio complicado, né? Aí, primeira coisa, você não vai poder cobrar do outro. Então você não é vítima. Ah, eu tô assim porque o outro fez, o outro deixou de fazer aquilo que eu queria. Gente, hello, você não é vítima. Você sabe que ele não vai fazer. Você sabe que ele toda vez fala que sim e faz que não. Algumas coisas acontecem, tipo essa pandemia aconteceu, não foi culpa de ninguém. E ninguém também foi vítima.
E a gente teve que se adaptar, a gente teve que entrar na ação e criar coisas diferentes. Como falo, para mim, a pandemia foi uma das melhores bênçãos da minha vida, que fez eu descobrir novas habilidades, fez eu sair da mesmice, fez eu tirar a bunda do sofá, fez eu ir para frente, fez eu fazer tanta coisa, porque eu não deixei de ser, eu sou a vítima da situação. Não, não sou a vítima. Não existe vítima de nada, gente. E aí, o que a gente precisa fazer? Se posicionar. Saber o que eu quero. Tá, então eu não quero mais isso. Então eu não vou permitir situações que isso aconteça. Eu vou mudar meu comportamento, eu vou aprender coisas novas que eu não sei, eu vou fazer outras coisas. E ao se posicionar, as pessoas não querem, porque elas vão se responsabilizar por elas mesmas. Elas vão ser donas do nariz delas mesmas. Imagina você ser dona do seu nariz e não poder pôr a culpa no outro. É isso que acontece. As pessoas preferem ser vítimas e não se posicionar nem se autorresponsabilizar. É mais fácil culpar o outro. Só que ela está na ignorância. Ela não está enxergando. E aí, olha o tipo de vida que ela tem. Olha onde que ela está morando. Olha o tipo de trabalho que ela tem. O tipo de relacionamento que ela tem. Porque ela deixa o outro ter poder sobre ela. E ela é vítima das circunstâncias. Ela não se coloca. Se você não se coloca, o outro vai, a vida vai se colocar, o outro vai se colocar e você vai dançar, tá? Uma outra coisa muito importante é aprender a expressar o que você quer. Aprender a falar, desenvolver a tua comunicação. Não é batendo na porrada que você fala o que você quer. É falando. Você tem que saber o que você quer e falar. E a culpa não é do outro. A culpa é de você não saber se colocar. Então, olha, tem a CNV que ajuda. A Magali já deu aula de CNV. A Sandra, que está aqui, ela tem um grupo de estudos de comunicação não violenta. CNV é comunicação não violenta. É uma das melhores maneiras da gente aprender a se expressar. Então, gente, fala com a Sandra. Depois eu coloco até o da família Galáctica novamente o grupo de estudos que ela tem. Você faz a diferença. Quem escolhe é você. E aí você começa a perceber que habilidades eu preciso ter para resolver tal situação. Essa habilidade eu sei que eu nunca vou desenvolver. Então eu posso ir atrás de alguém que tenha essa habilidade e contratar essa pessoa. Ou pedir alguém que saiba fazer para fazer. Fazer uma troca, fazer alguma coisa. Porque se eu não sei, eu vou ter que achar alguém que saiba. E muitas coisas, sim, eu posso desenvolver habilidade. Habilidade de comunicar, gente, isso é básico. É básico do ser humano. Todo mundo precisa ter, tá? E quanto mais você fala o que você quer, mais você se posiciona, menos raiva você vai ter. Tá. A raiva veio. Você já fez todas aquelas perguntas. Aí o que você vai fazer? Você vai respirar fundo e contar até 10. Ou vai beber um copo d'água antes de reagir. Parece bobinho, né? Mas é muito sábio. Quando a gente dá esses 10 segundinhos, ou a gente respira, isso faz a diferença. Por quê? Lembra que eu falei do cérebro reptiliano e do. O cérebro reptiliano é aquele cérebro do bicho que reage. Bateu, levou. Se você dá esses 10 segundos, o que acontece? Você para o impulso desse cérebro reptiliano para ir para o neocórtex, que é aquela parte do cérebro onde você pensa. É a massa encefálica, é a massa cinzenta, e você pode pensar e depois responder essa situação com habilidade. Como eu posso fazer diferente? Ah, tá, eu não preciso bater. Lembra daquele caso lá do marido ciumento que bateu na esposa porque o outro homem olhou para ela? Aí ele falou: não, peraí.
Se um outro homem tá olhando pra minha mulher tem valor. Eu tenho uma mulher gostosa. Aí eu tenho que estar assim, orgulhoso, porque ela tá comigo e não tá com ele. Olha que legal. Olha, 10 segundos muda tudo. Parece bobinho. Ou de repente você tá lá no trânsito, ia xingar aquele motoboy que quebrou teu espelhinho, e depois do teu dia ia virar macaca. Você ia só ruminar a raiva. Aí fala, é, eles são assim mesmo. Eu vou deixar ficar meu dia ruim por causa de um motoboy que me quebrou o espelhinho. Não, tudo bem, vê se o seguro dá, depois eu vou, compro outro espelhinho. Só que eu não vou perder meu dia, gente. Eu não vou ficar mal. Sandra, coloca aqui no chat já o link. O pessoal consegue ver o chat? Coloca o link lá do para entrar em contato com você, para entrar nas aulas da CNV. É a Sandra junto com a Lívia, que são duas mentoradas que criaram esse programa de aprendizado lindo, 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 gente. E depois vai ter até curso de CNV. Logo, logo vai ter curso, né, Sandra? Ó, tô empurrando, né? Esse que é o papel da mentora, é empurrar as mentoradas para frente. E vai com medo mesmo. Bom, então, segundo passo, você vai dar essa parada, respirar profundamente, para você responder com habilidade. Você, nesse momento, também vai enxergar as capacidades reais do outro. Daquele fulano que falou que ia consertar o teu aquecedor e não foi. Mas será que você ligou para ele no dia da véspera? Você de manhã cedo telefonou para ele porque você já viu que ele estava meia hora atrasado? Então cabe a você também fazer essas outras coisas para checar se o outro é capaz de fazer aquilo que ele prometeu. Então tem uma amiga minha que fala: confie, mas confira. Você pode confiar nas pessoas conferindo, de olho, porque nem sempre o outro vai fazer do jeito que você quer, tá? É aquela coisa, gente, é ficar esperto, deixar de ser bobo. Olha o que que é a raiva. A raiva vai te fazer você ficar esperto, deixar de você ser ingênuo e bobinho. Ah, eu confio no outro, o outro deu a palavra. Hello, que mundo você vive? Você tá aqui na 3D. Você ainda não tá na quinta dimensão. Nós estamos ainda no mundo assim de bem complicado. E aí, terceiro passo. Escolha onde você gostaria de colocar essa energia. A raiva, ela é tua. A raiva é só tua, gente. E você pode botar raiva onde você bem entender. Você pode bater em alguém, quebrar pratos, gritar ou colocar ela em algo que seja benéfico para você, como fazer uma faxina, fazer supermercado de mês. Gente, sabe aquele supermercado de mês que você vai no atacadão, empurrar aquele carrinho pesado? Tem que ter raiva. De boa você não faz. Às vezes lavar o carro. Tem gente que curte lavar carro, mas eu não curto muito. Então eu tenho que, então tá, vou lavar meu carro. Gastar na academia, malhar, fazer um treino mais intenso, fazer um alto desafio, fazer alguma coisa que para você era muito difícil. Ah, então hoje eu vou aprender a fazer tal coisa, porque eu tô com raiva, eu vou provar que eu posso fazer tal coisa. Eu vou mostrar que eu sei. E você aprende e mostra para o outro que sabe. Então você pode aprender coisas ou desenvolver uma habilidade que você ainda tenha dificuldade de. Pode fazer uma dieta. Ah, eu vou provar que no verão eu vou botar aquele biquíni, vou na praia de biquíni, bonita e gostosa. Eu vou provar pro outro que eu posso. E tem tantas outras coisas que você fica adiando e colocando mil desculpas. Olha, agora de colocar, lembra aquela amiga que eu falei que engolia a raiva porque ela era espiritualista? Mas ela funcionava desse jeito. Ela só funcionava no desafio. E eu entendi como fazer ela andar para frente. Ah, você não é capaz de fazer
Aí ela pegava e fazia. Porque ela tinha um mecanismo, de certo modo, instalado dentro dela, que ela andava para frente através da energia da raiva, só que ela não tinha consciência que era a energia da raiva. Tanto que ela saiu do Nordeste, veio para São Paulo, o marido dela era camelô, ela teve ideia de fazer uma barraquinha na feira. Depois dessa barraquinha na feira, começaram a fazer, era naquela época da Xuxa, começaram a fazer aquelas chuquinhas da Xuxa. Aí ela começou a pegar um grupo de mulheres perto de onde que ela morava para aumentar a produção. Aí ela começou a fazer uma fabriquinha dessas coisinhas e continuou vendendo na feira, até que eles conseguiram abrir uma loja de bijuterias perto da 25. Depois eles conseguiram comprar um prédio na 25 e abrir uma loja na 25 de março aqui em São Paulo. Por quê? Porque tinha essa energia da raiva dentro dela. E ela inconscientemente sabia usar como desafio. Tanto que ela que empurrava o marido, ela que dava as ideias para o marido fazer, e ela sabia também como cutucar na raiva do marido para ele fazer. E agora, essa dose extra de energia, de raiva, o que você vai começar a fazer, hein? Então, gente, o terceiro passo é usar a tua indignação para fazer o que tem que ser feito. Ah, então eu vou fazer. Ah, então agora vai. Se você quer bem feito, faça você mesmo. Não espere os outros fazerem, gente. Faça você, tá? E seja o herói ou a heroína da sua vida. Você é uma mulher maravilha. Você é um super-homem. E você ainda está sentado no sofá reclamando das outras coisas? Hello? Que é isso, né? Então, gente, vamos olhar agora a raiva de outra perspectiva. Um ego infantil, que ainda está usando aquele lado mais animalesco, deixa que a energia use ele. Então, o que ele vai fazer? Vai para a pancadaria, não é? Agressividade. E vai descer aquela escada abaixo da raiva até a morte e o umbral. Imagina você já vivenciou isso, né? E agora um ego adulto que assistiu essa aula, que já sabe responder com mais habilidades, você vai usar a energia da raiva para fazer o que você quer, para de repente estudar, desenvolver novas habilidades, fazer aquilo que tem que ser feito para crescer, para prosperar, para ter o que você quer. Não é verdade? Então, quanto que a gente precisa para desenvolver uma habilidade nova, principalmente agora no digital? Digital não é, para quem que tem idade como eu, digital não é fácil, gente. Eu não tenho chip de internet na minha cabeça como essa nova geração tem. Eles pegam o celular, eles fazem tudo. Eu lá fico aí, onde botar isso, onde botar aquilo, eu sofro ainda com isso. Mas a minha raiva fala, para, Cris, você está sendo uma idiota fazendo isso. Senta, respira fundo. O que que você quer? Aí eu quero montar um curso no digital. Respira fundo. O que que você precisa saber para montar um curso no digital? Eu preciso saber gravar vídeo. Ou eu preciso saber editar vídeo. Onde você pode fazer isso? Deixa pesquisando na internet. O santo Google, né? A gente pergunta para o Google. E o Google até te manda aulinhas do YouTube para você assistir aulinhas gratuitas. Aí respira fundo de novo. Respira, bebe mais água. Senta a bunda na cadeira e assiste a aula. Aí na hora que você começa a assistir a aula e você começa a fazer, parar o computador, baixa o programa, vai fazendo, edita um videozinho. Eu consegui editar um vídeo! Aí você comemora, você começa a ver que eu sou capaz de fazer uma coisa que eu não era capaz de fazer. Eu consegui fazer.
Até que eu consegui, gente, um sonho que eu tinha era ter meus cursos no digital, porque todos os meus cursos eram presenciais ou aqui pelo Zoom. E durante a pandemia eu consegui gravar os cursos, eu consegui editar os cursos. Vocês não sabem, gente, a sensação de vitória, de você ver que você pega, aprende e faz. A tua autoestima vai crescendo. Lembra aquela escalinha que eu falei da firmeza? Conforme você vai fazendo, você vai adquirindo firmeza. E você vai gostando daquilo. E você vai aprendendo. E você vai, nossa, eu sou capaz. Eu posso. É bom. Eu posso ensinar depois os outros a fazerem. É melhor ainda. E isso eu vou vendendo os cursos, vai me gerando riqueza. E é maravilhoso. Agora vamos ver um outro exemplo, tá? Bebam água, gente. Olha duas fotos. De repente, uma foto, a mulher tá com raiva do marido, né? Sabe aquela raiva ainda meio. Ela tá com aquela cara da raiva meio engolida, não tá? Que queria, mas não foi, não soltou. Ela vai ficar doente, essa mulher. Vocês já sentiram isso alguma hora na vida, essa sensação? Olha essa foto e percebe. Você já vivenciou isso em algum momento, né? E você teve que engolir. Então a raiva está usando você. E olha outra foto. Um casal feliz em Paris, numa viagem. Onde você gostaria de estar? Percebe? Em que foto você queria estar? Com certeza, lá em Paris, com uma pessoa legal. Se não é marido, com amigo, com amigas, não é? Ou se não é Paris, algum outro lugar que você sonha em conhecer. Então, você vai deixar a energia te usar ou você vai usar a energia para chegar lá, fazer tudo aquilo que você precisa para chegar lá, arregaçar a manga e fazer? Ó, outra cena. Uma pessoa batendo cartão num escritório, trabalhando das 9 às 5 da tarde, tendo que fazer aquele arroz com feijão, tendo aquele chefe chato, não podendo colocar a sua arte para fora, todos os seus dons para fora, ou de repente uma foto de um cara trabalhando online de uma praia paradisíaca. Ele trabalha nos horários que ele quer, ele consegue curtir. Ele está trabalhando, está fazendo coisas sérias, mas ele pode escolher o tempo dele, o local dele. Ele não precisa ser escravo daquela rotina. Onde você gostaria de estar? Percebe? Tem pessoas que vão preferir, tá? Até não, eu prefiro estar numa rotina de escritório que eu me gosto mais, não tem problema nenhum, tá? Eu sou muito mais essa aqui, que tá numa praia paradisíaca e no fim do ano vai ser isso. Eu vou passar 3 meses trabalhando numa praia paradisíaca. Não digo só praia, né? Ó, outra foto. Onde você gostaria de morar? Um apartamentinho pequeno, meio exprimido, numa rua meio sem graça ou numa casa linda? Tendo dinheiro para poder fazer tudo o que você quer na vida. Então, na hora que você usa essa energia da raiva para ir para frente, você faz tudo aquilo que você precisa para chegar lá. Não, não é mágica, gente. Não é do dia para noite, não. Mas você começa a usar para fazer passo a passo para chegar lá. Olha, eu comecei a colocar meus cursos no digital, ainda não estou ganhando do jeito que eu sonharia em ganhar. Mas
eu já estou começando a ter resultados e agora está começando a equilibrar a quantidade de cursos que eu vendo no digital, que eu não preciso dar aquela mesma aula 10 vezes, dou uma vez por mês ou cada 2 meses, uma aula onde que eu converso com as pessoas, onde a gente tira dúvidas, tanto que ontem teve uma aula dessas e foi maravilhosa. E eu posso crescer, eu posso levar mais coisas para as pessoas, eu posso ter até mais energia. Ó, eu tive energia de montar esses slides para vocês, para dar uma aula de qualidade para vocês. Ó, olha a cena. O que você prefere? Tá no busão, cheio de gente, voltando 6 horas da tarde? Ou ter seu carro e sua liberdade de ir e vir onde você quer, com conforto? Você vai deixar a energia usar você? Ou você que vai usar a energia? Quem decide é você. E aí, gente? Como foi? Alguém quer abrir o microfone? Agora vamos abrir para a gente falar um pouquinho. Eu gosto assim desse momento que a gente abre a nossa roda de conversa. Eu acho também importante ouvir as pessoas, ver o que vocês sentiram, o que vocês perceberam de vocês. Deixa eu só, eu acho que vou ter que mudar uma configuração aqui, preciso abrir o microfone. Peraí, agora como que eu faço isso? Ah, tá. Eu acho que agora vocês podem abrir o microfone. Vê se vocês conseguem abrir o microfone e falar comigo. Oi. Oi, e aí? Como é que foi ouvir tudo isso? Foi maravilhoso. E eu escrevi aí que essa aula foi feita 100% para mim. Ah, é por quê? Então, eu sempre fiquei na raiva contida. E nessa semana, eu falei, eu sou um profissional da área da psicologia e eu atendo avaliação psicológica de empresa. E aí eles pediram para me atender porte de arma. Eu falei, eu não quero atender profissionais que têm que colocar que ele está apto para manejar uma arma, porque eu não quero fazer isso. E eles ficaram com raiva de mim, ficaram bravos, né? E aí um gestor lá gritou comigo. Eu nunca tinha feito isso. Eu levantei e falei, eu não permito que você me trate dessa maneira. Eu não aceito. E aí, pela primeira vez, isso aconteceu. Mas eu fiz outro movimento, porque eu tenho outra profissão que eu estou buscando, que é trabalhar com autismo, que eu quero trabalhar a minha... Eu sei que ali é um ponto que eu vou trabalhar a minha ascensão espiritual, eu quero fazer isso. Nessa empresa eu não estou fazendo nada, então essa raiva fez com que eu já estou mandando meu currículo, já estou organizando as minhas coisas para mim ir para essa empresa onde eu sei que eu vou trabalhar de forma tranquila, serena. Eu sei que não é fácil, mas é possível trabalhar transformações dessas pessoas de forma genuína e, assim, transcendente. Então, eu falei, gente, tudo que aconteceu comigo essa semana, né? Então, assim, essa raiva que eles me fizeram foi um trampolim para eu chegar aonde eu quero chegar. Né? Então, por isso que eu disse que essa aula foi feita para mim. Você viu como que essa raiva foi importante? A raiva é maravilhoso. Você sentiu exatamente assim, veio fogo nos olhos, você conseguiu respirar e se posicionar. E você não engoliu, não. Não, Você dessa vez não. Eu conseguiu engoli falar o não. 5 anos. E você falou o não, você não foi para porrada, você falou como uma pessoa normal. Você se posicionou, tudo bem, que estava tudo quente lá dentro, mas também a raiva fez você, tá, eu não quero mais isso para minha vida. Eu vou procurar coisa nova. E Ai, que me parabéns, transforma, né? parabéns, parabéns. Ai, nossa, eu fico tão feliz de ver esses casos. Pelo menos assim, você é um exemplo perfeito da aula de hoje. E gratidão, e parabéns para você, porque eu sou sua aluna. Estou aqui sempre.
Eu sei, eu sei. Eu vejo você, mas olha, é tão gostoso, eh, sabe, participar desse crescimento de vocês e ver o movimento que cada uma está fazendo, cada um está fazendo. Gente, então me ajudem depois, vão me falando assim, vão fofocando eu para os outros. Falam, ó, você tem que ouvir a Cris, porque a Cris faz umas coisas que fez eu mudar de vida, tá? Gratidão Gratidão, infinita. Amparo. Gratidão. Quem mais quer abrir microfone, falar que fichas caíram, como é que foi? Tem. Tem alguém que está aí ou com ou abrir microfone, que está só iPhone, que está apertando o dedinho agora. Eu, É você! Quem é você? Que você está como a iPhone. Selma. Oi? A Selma. Você não Ai, tinha me visto? Selma! Que você está. Ah, que não Tá ruim. apareceu. Não, Que não não tá aparecendo. apareceu. Não, agora está melhor, Selma. Entendi. Tudo bom, querida? Então, eu Tudo. vou dar um exemplo em cima do que você colocou, que aconteceu na minha vida, né? E lembra, eu falei para você, vou ouvir tua aula para ver se a gente compartilha da mesma ideia. Assim, eu fazia eu sempre quis morar na natureza. Era uma coisa assim bem forte. Lembro até do Juan falando, né? Só que tinham questões que não eram possíveis. Era a filha ainda que estava comigo, era a minha mãe que eu tive que ajudar até o desencarne dela, essas coisas que realmente não são possíveis, né? Eu dei alguns passos, foi incrível, Cris. O primeiro passo que eu dei, eu fui embora de São Paulo, fui para Jundiaí, porque eu não estava dando conta, mas a minha mãe ainda não estava bem. Aí, com o desencarne dela, eu acabei voltando para São Paulo. Então, a ideia é assim, eu ainda tenho que estar no consultório. Mesmo tendo passado a pandemia, ainda tinha uma coisa minha que me deixava presa. Está dando para ouvir? Tá dando E para ouvir que sim. era essa questão que você fica, né? Vai ou não vai, que tá pedindo a tua coragem, né? Porque eu sabia que eu tinha recurso, porque eu cresci muito na pandemia, muito. Eu nunca atendi tanto, eu nunca fiz tanta coisa, mas tinha algo mental, né? Aquela como é que eu posso dizer para é uma autossabotagem, né? Que na tua cabeça está dizendo não, não é hora, tal. E minha filha com a vida dela, com a netinha, não deixando, digamos assim, estar muito presente, e foi me dando uma raiva, porque aí, se você não faz aquilo que você quer de verdade, é a hora que você cobra do outro, é a hora que você espera do outro. E isso não é bacana em nenhuma relação, né? Foi quando veio, eu falei, chega, vou embora. E foi o momento que eu dei o salto. Aí fui para São Tomé, não gostei e vim embora para São Lourenço. Então, o que eu senti, e deu essa questão mesmo, e chegando aqui, é que eu comecei um outro lado da minha missão, né? Porque aí você está com você sente, vive em felicidade. Eu me sinto o tempo todo alegre, o tempo todo em amor, porque você não cobra de ninguém, a não ser de você mesma. O que eu posso fazer para estar me deixando feliz e fazer as coisas que eu gosto, que eu quero e que me leve para onde eu quero, né? Eu acho que é importante nesse sentido, que o impedimento está muito aqui, né, Cris? Ele está muito na mente. Nós somos prisioneiros da nossa mente, porque na verdade não tem nada fora. Eu sei que eu medito, né? Mas e daí? E daí? Eu esperei tantos anos para ir para onde. E assim, você rompe com a família, porque a família diz assim: aí, você vai para um lugar onde você não conhece ninguém? Eu falei: vou. Com quem você vai? Comigo. Porque se eu conheço aqui, eu vou conhecer lá. E é verdade. E aí, o que eu sinto hoje é que Deus me encaminha aonde eu tenho que estar, com quem eu preciso contatar, né? Quem é que vai me abrir a porta? Tudo se abriu, tudo. A vida fica muito mais fluida, né? Eu passaria essa mensagem que a tua aula foi incrível, né? E eu espero que as pessoas possam um dia sentir essa fluidez que eu sinto hoje na minha vida, né? Essa conexão com o coração mesmo que te põe para frente. E é uma raiva que te põe
é uma ação, né? Ela se transforma em atitude 24 horas por dia. É isso. E aí a gente começa a ter a vida que sonha. E olha, o que a Selma falou, tem um detalhe que tá pegando muita gente. Essa coisa da família. A família diz, então você está se afastando da gente. Eu me Muitas, afastei. muitas vezes a gente vai se afastar da família, porque a família não está mais vibrando na Não mesma vibra. frequência. E Não você vibra. não precisa ter angústia e achar, não, eu vou ter que ficar com eles, mesmo aqui no ruim eu vou ficar. Não. Eles podem ir se eles quiserem, se eles não quiserem, eles ficam. Família, a primeira coisa que eu ouvi, Cris, foi assim: você está indo para São Tomé porque você está querendo se drogar? Foi a primeira coisa que eu ouvi, né? E depois a outra foi assim: como que você vai para São Lourenço? Eu falei, porque quando eu passei lá, o meu coração abriu e eu senti dentro de mim que aquele lugar estava me chamando enquanto energia, eu não sei explicar. Mas cuidado, você está gastando muito. Olha o que eu ouvi. Você está jogando, você está gastando demais, porque eu fiz 4 mudanças em 2 anos e meio. Eu falei, escuta, eu estou gastando dinheiro, eu trabalho, né? Agora estou indo onde meu coração está me levando. Então, a minha família ainda não compreende o que é viver no coração. Eu estou colocando algo que hoje aqui eu estou colocando para você, né? Porque assim eles não entendem, eu não posso fazer nada. E não é só você que está passando por isso. Eu garanto que a maior parte de todo mundo que está nessa aula ou vai ouvir essa aula depois passa por isso. Que Eu nós não somos estou passando mais, eu estou feliz. nós somos consideradas as ovelhas negras da família. Porque Com nós certeza. fazemos esse movimento antes dos outros. Mas vai chegar a hora que os outros vão fazer. E cabe nós agora ter compaixão. Fazer o que você tem que fazer. Se tiver que se afastar, se afasta. Mantenha a compaixão por eles. Você não tem que ficar vendo todo o almoço de domingo. De vez em quando vai Não, ver e pronto. Tá? Ai, não, o que eu gratidão. faço é assim, uma vez por ano eu vou para São Paulo. Exatamente. Tem um lugarzinho para ficar lá, tá ótimo. Então, gratidão, Selma. Vai lá. Adna, que abriu, levantou a mão, Adna. Ou Gabriela, que está de mãozinha levantada. Cris, posso falar? Bom, pode. Luiz abriu, então vai lá, Luiz. É, deixa eu te falar, o meu interesse por essa tua aula, desde que você divulgou ela, né, era muito grande, porque por não ter conhecimento, eu sempre fui muito assolado pela raiva. E teve um vídeo teu que eu assisti, que você falava assim, duvido que alguém não tenha condições de agredir, de sair para a pancadaria, não sei o quê. Quer dizer, eu sempre evitei isso porque eu não queria mais prejuízo para a minha vida, né? Evidentemente. Mas isso, quer dizer, sempre eu fui assolado e eu queria entender como que a raiva, em que sentido que a raiva poderia me ajudar. Daí meu interesse pela tua aula. E nesse pedacinho que você já explicou aí, eu estou achando super legal. Claro, preciso treinar, botar em prática tudo que você falou, para eu ver, né, futuramente o resultado. Mas eu estou achando sensacional, que eu não conseguia atinar se a raiva tinha alguma coisa de bom. Achava que a raiva era uma coisa... Eu sempre que eu detestei a raiva, que eu ficava passando mal, uma coisa terrível, eu não podia botar para fora, porque quando eu era garoto, quando eu era menino pequeno, rapaz, era todo dia, era pancadaria que não acabava mais. Era só me encher o saco, tacar uma pedrinha, falar uma coisa que eu não gostava, que eu já saía encobrindo, entendeu? Apanhava e batia, mas era assim, sabe? Mas foi muito legal, estou gostando muito da tua colocação com relação a trazer isso para um lado assim bom, um lado produtivo, muito legal mesmo. Estou gostando, agora quero botar em E prática. você fazia isso porque você não sabia, você não conhecia essa escadinha aqui, a escadinha da raiva. Gente, depois eu É vou mandar verdade. isso até para vocês imprimirem essa escadinha da raiva, tá? Eu vou mandar até um PDF essa escadinha da raiva para vocês lembrarem.
Tanto Aham. essa quanto aquele outro gráfico das energias, E só para completar, Cris, que é esse aqui, ó. o interessante, o interessante é que eu, desde que, assim, jovem, né, até jovem, posso marcar assim, meio com o início dos anos 80, eu comecei a buscar a yoga, né, porque eu queria ficar em paz, ficar zen, né, desde o início dos anos 80. Tipo assim, 81, eu conhecia a yoga e fiz yoga durante muito tempo, tanto a Bhakti Yoga, né, que é a yoga devocional, né? Eu participei do movimento Hare Krishna, não sei se você conheceu. Eu fui professora de yoga, eu ia comer muito prachada. Ah, eu adoro praçada! Muito bom mesmo. Muito bom. Aí depois o pessoal que era aqui no Rio, era perto aqui, dava para ir, mas depois eles foram lá para Petrópolis, Teresópolis, lá para a Serra, aí ficou absurdamente difícil para eu ir. Aí meio que eu deixei de ir, mas aí depois eu É o conheci pessoal do Vrajabumi? Será? Hã? É o Hã? pessoal do Vrajabumi, que está em Teresópolis? Que eu fui uma vez lá para É, Teresópolis. é, é. Eles foram para Teresópolis. Então eu conheci eles Aí, lá. foi lá? Eu fui lá, eu fiquei lá na Tem casa um deles. ashram bem grande lá. Muito lindo. Eu não cheguei, não, que ficava muito complicado para eu ir, mas eu não fui, não. Mas depois eu conheci um outro mestre, o mestre Mahakrishna Swami, e fiquei. Aí tinha um ashram aqui pertinho de casa, pequenininho. Aí eu fiquei lá um tempão. Aí depois eu fiquei muito chateado depois, que houve uma briga lá, uma dissidência. Aí o ashram rachou, foi um pessoal que ficou aqui, que aqui eu moro no bairro do Irajá. Aí o Ashton era pertinho, era Madureira. Aí o pessoal rachou, ficou um pouco lá em Turiaçu, um pouco lá em Madureira. Aquilo me dava um desconforto enorme. Encontrava com os colegas, você não vai vir para cá, não? Lá não está mais servindo, né? Aquilo ficou tão ruim. Em conclusão, não fui mais para lado nenhum. E aquela brigalhada toda, era um. Aí Aí eu fiquei só mesmo lendo livro e tal, aí não fui mais não. Mas sempre eu gostei do mestre Marra, né? Ele Então era você discípulo viu que de... você já está nesse caminho, você já está nessa Mas grande busca de entender. essa tua visão, eu achei fantástica. É uma Eu não visão tinha nunca simples. visto alguém falar nessa situação. Que raiva, para mim, sempre foi uma coisa muito Não, a difícil de eu raiva é lidar. apenas uma energia motora Ele, é, quente que esquenta e faz a gente ir para uma ação. Apenas isso. o pessoal fala, né? Sangue no olho, né? É o sangue dos olhos, Sangue no fogo no olho. rabo. Então é É para onde você verdade, é vai. verdade. Ó, É, repara o termo, sangue no olho. é. É uma energia que vai botar para fora e vai para pancadaria. Fogo no rabo faz você subir. Subir. Como aquele foguetinho que eu mostrei. Então, Achei o legal, achei segredo legal. é para que lado você vai. Você É, vai subir ou vai descer? Cabe a você é. escolher. Achei bastante interessante essa colocação, que eu não tinha ainda, apesar de eu já conhecer, né, de buscar já há muito tempo, mas nunca tinha visto por esse As ângulo. pessoas às vezes não Legal. falam de maneira simples. As pessoas, assim, o que eu gosto de fazer é simplificar da maneira facinho, facinho para todo mundo entender e já botar em prática. Legal, gostei E bastante, estou depois, gostando gente, bastante. depois vocês vão me mandando mensagem dizendo, olha, Aham. consegui fazer tal coisa, Não, para tá eu ver as combinado. conquistas de vocês, que isso é mais legal ainda, Tá. Pode, tá? à medida que for melhorando, eu vou te falando. Beleza, gratidão, Luiz, gratidão mesmo. Tá. Vai, quem quer abrir, quem está de mãozinha levantada e quer abrir, Gabriela, vai lá, Gabriela. bom dia. Bom dia, Eu minha utilizei linda. dessa raiva quando eu era mais nova. Há uns mais ou menos 18, 19 anos atrás, mas não foi consciente, foi inconsciente.
sempre tive muito problema com meu pai e meu irmão mais velho. E aí, quando eu decidi fazer faculdade, na minha casa eu seria a primeira, né? Meus 2 irmãos, minha mãe e meu pai, eu seria a primeira. E meu pai e minha mãe, comerciante, eles não viam uma necessidade. Eles achavam que eu queria, tipo, ficar à toa, que eu estava querendo estudar para não ter que trabalhar. E Não era o que aí, eles sabiam, né? Não era é, a realidade deles. sim. E aí, no momento de ir para a faculdade, eu moro numa cidade chamada Rio das Ostras, no Rio, e eu teria que ir embora para o Rio para estudar lá, fazer faculdade lá, que aqui não tinha. E virou uma briga, porque meu irmão falava para meu pai que era desnecessário, meu pai também achava que era desnecessário, e eu falei, não, eu quero estudar porque eu não quero trabalhar em padaria, quero o que meu pai tinha. E aí, o que me motivou o tempo todo na faculdade foi a raiva. Porque eu fui por exemplos assim, no momento que ele me dava tipo R$ 70 por semana para eu ficar no Rio, ele dava R$ 100 num dia para os meus irmãos saírem na noitada. Isso me dava raiva. Eu não tinha nem, eu sou do meio, né? Eu não tinha nem carteira de motorista e meu irmão mais novo tinha carro de, sei lá, na época, em 2000, era quase R$ 100.000 um carro que meu pai deu para um e para outro, e eu andando com R$ 70 por semana. E aí, todas as vezes que eu ficava triste, que me dava vontade de desistir, vinha uma raiva que chegava a queimar o corpo. Eu falei, vou fazer essa faculdade, eu vou viver disso, eu vou provar que eu sou capaz. E aí, hoje, eu falo assim, queria aquela raiva de novo para ver se eu ia para frente. E eu não tenho mais essa raiva, ainda eu estou na procrastinação. Você pode acionar sim, volta a sentir. Isso bem lembrado, até que eu ia até falar para você, gente, na hora que vocês precisam, vocês podem acessar aquela raiva. Fecha o olho e volta naquela cena do teu pai dando os carros pro teu irmão e você só com 70. Volta, sente no teu corpo. Lembra da fala, lembra você olhar o carro e sentir aquilo. Então, várias vezes eu faço esses exercícios comigo para voltar lá para o passado, para acessar aquele momento de extrema raiva e pegar aquela. Ah, então é com isso que eu vou. Vou fazer isso. Você pode sim, mas lembra, é como se fosse uma meditação. Uhum. Vai te ajudar muito. Tá, E depois, joia. qualquer coisa, tem a mentoria também, que a mentoria eu desempaco pessoas empacadas. Tá, joia. Muito Tá obrigada. bom? Tá bom. Ó, assim, tem uma aula que eu dei de procrastinação, tá lá no meu canal. Depois assiste ela, que eu falo um pouco da gente fugir daquilo que dá dor e ir em direção daquilo que te dá prazer. Tá, Tem a vou ver também com procurar. essa raiva, tá bom? Tá bom, obrigada, gratidão. De nada. Quem quer falar, abre o microfone. Oi, Cris. Oi, Kátia. Oi, Cris. O que eu quero falar, que você falou bastante coisa que mexeu comigo também, da raiva, igual essa moça falou, foi a mesma coisa que aconteceu comigo também da família, entendeu? E a outra moça comentou dos familiares também. É você ter raiva daquela situação em que seu pai e sua mãe vivem. Vocês estão me escutando? Tô sim. Então, ter raiva daquela situação que seus pais vivem e querer ter uma situação melhor. Porque o meu pai, ele não comprava móveis novos, eu não tive brinquedo novo, só tive numa época que eu lembro. Então, eu lutei para ter uma vida melhor. E eu conquistei. Só que depois, com o tempo, da procrastinação que você fala, eu comecei a procrastinar. Porque a gente entra num momento de calmaria. Só que assim, agora eu estou num momento, igual você falou das terapias, eu estou com os cursos das terapias, eu atendo as pessoas e às vezes tem pessoas que retornam positivamente no tratamento, mas vem aquele medo, será que se eu só viver de terapia eu vou sobreviver? Sabe aquele medo de você só viver? Ó, uma coisa que eu vou te dizer que é real.
para viver no mundo de hoje, você tem que ter 3 profissões. Uma só não basta, tá? Apenas Não, eu terapia é pouco. sei. Você vai ter que ter terapia, dar aula, fazer mais alguma outra coisa. É importante, tá? Para a gente cair na real. Sim, é igual, eu tenho um objetivo. igual, eu tenho um objetivo que, assim, às vezes falam que é loucura, mas para mim não é. Eu já tenho o período de me aposentar por tempo de trabalho. Porque do jeito que o governo tá, a gente não sabe como as coisas vão ser. E o ano que vem eu vou me aposentar. E eu não quero me aposentar por invalidez. O meu pai, eu tenho problema na coluna, que eu operei quando eu tinha 9 anos. O meu pai é aposentado por invalidez, mas eu não quero isso para mim. Esse rótulo eu não quero. Porque, assim, eu não sou deficiente, eu só tenho um problema, uma limitação. Eu penso dessa forma. Então, eu sou capaz de fazer muitas coisas após me aposentar, e é isso que eu quero. Exatamente. E começa a usar essa raiva. Você já teve a raiva. Faz como a Uhum. fez. Volta lá no passado e sente, como se fosse um exercício mesmo. Sim. De E eu já sentir a conquistei, raiva. E eu já conquistei bastante coisa pela raiva. E eu não tinha observado isso que você acabou de me dizer. A raiva não é ruim, as pessoas botam a raiva de ruim, a raiva é apenas uma energia, é um motorzinho, é o combustível. E igual eu estou fazendo durante o dia, é um serviço não fichado. É um serviço assim que eu não curto muito, mas que está me dando um dinheiro por mês para pagar as despesas. É financiamento de imóveis. Só que eu estava num plantão que estava tranquilo. Aí eu fui para o escritório mexer com documentação. Só que eu estava num ambiente que as pessoas só estavam falando palavrão, Cris. Era um ambiente horrível. Aí eu fui na segunda-feira, eu passei mal. Na terça-feira, eu tomei uma atitude. Eu peguei e falei para a coordenadora e para as pessoas que estavam trabalhando que quanto mais você falar palavrão, mais xingar as pessoas, os clientes, mais as coisas não vão fluir naquele ambiente. E aquele ambiente vai ficar pesado e nada vai dar certo. Aí até a coordenadora, até você falou tanto palavrão que eu fiquei chocada. Eu dei vontade de pegar minha bolsa e sair correndo. Não dá para trabalhar assim. E eu falei um monte. E eu nunca tive coragem de falar isso, Cris. E eu Que falei. maravilha! Isso vai modificar, sabe? Isso é a ação. Só se você se colocar, é uma ação que vai Sim. começar a mexer para de repente ficar atento o que vai aparecer, porque pode aparecer outras cositas mais. Hoje em dia não é ruim, de repente você tem um emprego e é terapeuta. A gente precisa, só uma coisa não basta, mas você pode estar numa coisa Sim. melhor. Olha, deixa eu contar o que aconteceu com uma mentorada minha, que Tá. também estava no caso muito tipo como você. E ela falou: ai, Cris, estou pensando em voltar para a CLT. Ela conseguiu uma entrevista de uma empresa que gostou do currículo dela, gostou de saber que ela é terapeuta e eles precisam de terapeutas na empresa. Ai, que legal. Então, gente, é possível muita coisa sabendo o que você quer. Tenha clareza, Sim. eu quero isso, eu quero poder colocar isso que tem aqui para fora e ser reconhecida financeiramente. Não importa de que maneira, mas é isso que eu quero. Joga para o universo isso. E joga com Tá. essa energia da raiva. Sim. Sim. Tá bom, eu E a agradeço. raiva para Gratidão. cima vira essa coisa do. Chega no amor, na simpatia. A raiva vira uma coisa atraente. Uhum. Por isso que ela vai ter. Sim. Tá bom. Tá bom? Gratidão, Cris. Depois você conta os movimentos pra gente. Conto. Tá, gratidão. Tem mais alguém que quer falar mais Gratidão. alguma coisa, compartilhar mais alguma coisa antes do nosso intervalinho? Oi, Cris. Oi, quem falou? Ana, Maria. vai lá, Ana. Cris é o que faltava na minha vida. Então, diga. Essa aula, mulher de Deus, muita coisa caiu aqui, muita mesmo. Agora não caiu ficha, caiu o orelhão inteiro. Caiu o orelhão inteiro, mulher. Eu precisava compartilhar apenas isso.
Eu passei por uma situação que eu até comentei com você que eu ia compartilhar, mas eu não conseguia compartilhar. Aí eu falava assim, nossa, eu preciso compartilhar com a Cris sobre isso, mas eu não estava achando o lugar. Agora eu encontrei. Mas foi um problema com a minha filha de família, né? Coisas de família. E assim, eu guardei, mas eu guardei porque a minha neta estava junto. Eu não tinha, eu fiquei assim, extasiada. Agora tudo veio à tona com essa aula. Que maravilha, porque agora dá para entender o mecanismo que está por trás, né? Sim. E você pode. Gratidão, amada. Você pode, gratidão. Depois você me conta melhor os detalhes, tá? Manda no WhatsApp para eu saber melhor os detalhes, tá? Quem mais Tá quer bom. falar? Abre o microfone e fala, minha linda. Eu liguei seu microfone. Então tá, Eu pode queria- falar que eu tô te ouvindo. Eu não sei se eu vou estar falando alguma coisa, mas eu vou falar um pouco, né? Você, quando faz a raiva se transformar em positivo, vamos colocar assim, certo? Negativo e positivo. Quando você transforma ela em forma positiva, tu aciona a Kundalini, porque ela vai te dar força. Então, tu está passando por uma raiva de alguma determinada situação, e tipo, Ixi, deu uma falha. Mas aciona sim, porque é energia primordial. É energia. Vai acionar a Kundalini, vai acionar a energia sim, só que você leva para onde você quer. Você não deixa que a energia te usa. Você leva ela. entendi, direcionando a não fazer mal a ninguém, etc. E tal. Então, é acionada com. Uhum. Porque você tira a culpa dos outros, você vê que ela está dentro de você e é uma matéria-prima para você usar. Aí cabe você usar com sabedoria ou com ignorância. Que eu sei que quem está aqui já está entrando na fase da sabedoria. Nossa, o teu microfone está meio ruim, não dá para te ouvir não, viu? Mas qualquer coisa, coloca no chat que eu leio. Quem mais quer abrir o microfone e falar? Oi, Cris. Oi! Sandra. Oi, Sandra! Diga, minha linda. Já teve duas falas aí que quando falar da família, né, me lembrou muito uma situação recente, uma semana atrás, que na verdade, eu vou contar a história do seguinte: uma das suas mentoradas, que é a Vanessa, fez aquela radiestesia, né, em mim. E aí ela me procurou e disse assim: Sandra, eu estranhei, porque na radiestesia deu a vibração da raiva nela. Deu a vibração da... E você parece uma pessoa tão do bem, tão calma. E aí eu fiz de novo, porque eu disse, eu não estou... Está algo errado, né? Está errado, vou fazer de novo. Aí disse, deu de novo. E aí eu fiquei muito na dúvida. Aí eu conversei com ela, eu disse, olha, a radiestesia está correta, né? E confie naquilo que você está fazendo. Eu disse, eu até fiquei com medo, será que está tudo errado, né? Aí eu disse, confie, porque aconteceu uma situação, né? Uma questão familiar, que uma pessoa da minha família ficou com raiva de mim. E até foi uma briga boba por conta que a pessoa estava gritando com outra pessoa, sendo grosseira com outra pessoa, e eu disse, fulana, por que tu não veio participar das aulas de comunicação não violenta, né? E aí isso enfureceu mais ainda. Ela está me dizendo que eu sou violenta, né? E aí virou assim uma situação. Ana E Sandra, aí fala de se comunicar melhor, porque o pessoal às vezes não entende. pois é, não, agora nem falo mais isso, porque senão o povo não entende bem para cima, né? E aí, o que é que eu fiz, né? Eu, empaticamente, disse, não foi isso que eu quis dizer, né? Então, puxei a comunicação não violenta para, de forma empática, dizer, você não compreendeu o que eu estava dizendo. Eu estou te falando de uma forma para você
não se sentir mais agredida com o que está externo, porque você está se sentindo agredida por algo que você viu que te incomodou, que era uma situação a gente estava num restaurante e ela se incomodou com o ato de uma pessoa que estava lá trabalhando, né, que estava ali porque precisava daquele trabalho e cometeu um pequeno erro. E para ela foi um absurdo, né? Então, assim, eu disse, quando eu falei, era questão de, a gente quando aprende, a gente enxerga de outra forma, e não precisa se sentir violentada, né? Então, era isso que eu estava dizendo. Mas passou. E ela ficou me mandando umas mensagens de coisa de violência, não sei o que lá, ainda com muita raiva de mim, né? E aí eu disse para a Vanessa, né, que estava fazendo radiestesia, eu disse, não, você está correta. Houve uma energia da raiva que conectou em mim, mesmo eu não sendo, eu não estou com raiva da pessoa, mas de alguma forma deu faísca para mim, né? E aí eu disse a radiestesia chega no momento correto, porque a gente também tem que entrar no entendimento de que a gente também tem que se blindar do que está externo, né? E vai, por exemplo, às vezes não é você que tem a raiva, uma outra pessoa que está em estado de raiva, e você não de forma nenhuma conectar aquilo, você tem que estar numa vibração mais elevada, porque aquilo não tem que ter afetado em nenhum ponto, né? Não é E se afeta, pessoal. aí é a questão onde eu estou na minha conexão, como eu me conectei a isso, né? Mas em relação... E aí, veja, uma pessoa que poderia usar essa energia, desgastou com algo que era Só que ela bobo. não usa porque ela não sabe. Ela tem Exatamente. ignorância de como fazer. Ó, agora, vocês Exatamente. todos que ouviram essa aula, agora não dá para desouvir, já está sabido. E manda para os amigos, né? Porque tem Manda para os muitos que estão amigos, manda de para os amigos conexão. também. Porque, olha, Então, mas é isso. Aí é o que eu digo, por exemplo, o que eu queria só colocar é que nesse momento, quando não está em conexão com a família, é se afastar um pouquinho mesmo, deixar a poeira baixar. Uma que falou que foi para outra cidade, vá mesmo, desconecte, porque ali é uma energia que não vai fluir, então deixa ela abrandar, né? Então é mais isso. E segue na tua, se você tiver raiva, usa ela para o teu benefício, como o Cris diz. Eu já usei muito em toda a minha vida, quando eu tinha raiva, eu também fazia isso. E você Assim ainda como está usando para fazer as aulas da comunicação violenta, você está usando sua raiva que virou ação. Exato, é. E aí a gente usa para ação, né? Para o nosso e porque é uma energia forte, né? Poderosa, e exatamente, é como se a gente tivesse uma química, né? Pudesse trabalhar com vidrinhos de química, então as energias ali. E aí a gente poder fazer a magia de pegar, opa, essa energia tem uma vibração, né? Que ela é bem acentuada. Posso usá-la, então, assim, quando é magia, por que não usá-la? O que Cris diz, né? Por que não usá-la? E como se fosse uma mistura nova, né? Então, é bem isso. Exatamente. Então, gratidão. Pronto, Cris, gratidão. Aula maravilhosa, amei. Então, gente, vamos fazer um intervalinho para a gente... Agora, nessa segunda parte, essa segunda parte da aula, eu não gravo, tá? Porque nós vamos trabalhar com Tamiana, então eu vou abrir um campo de energia para trabalhar com essas energias pleiadianas, então vai ser uma sessão de terapia vibracional com vocês. É interessante, vocês podem receber sentados, vocês podem receber deitados, deitado é mais gostoso, né? Se tá um lugar que tá mais friozinho, põe uma mantinha, tá? Porque mesmo no calor você sente mais friozinho. E demora uns 35, 40 minutos a sessão. Depois eu peço que vocês fiquem mais uns 10 minutinhos deitados para equilibrar a sessão. E aí a gente encerra a sessão sem a gente comentar nada. Aí eu abro os grupos da Família Galáctica para a gente comentar no WhatsApp o que vocês sentiram e tudo mais. Porque tem pessoas que querem ficar ainda nesse soninho gostoso, então a gente deixa e encerra. Então, eu sei, você que está assistindo depois, gostaria de fazer a sessão, então venha participar da próxima reunião da Família Galáctica.
Então, clica aqui embaixo na descrição do vídeo, sempre tem o link da Família Galáctica que você pode entrar e participar, tá? Então, eu não deixo gravado porque eu estou abrindo um campo de energia. Imagina deixar um campo de energia aberto na internet. Eu não sou louca de fazer isso não, gente. E, por favor, gente, tomem muito cuidado quando vocês abrem campo de energia, tá? E aí, quem não conseguiu falar também, depois a gente coloca nos grupos. Eu vou abrir os grupos da Família Galáctica para a gente bater papo depois, e depois eu fecho, porque depois o pessoal começa a botar um monte de propaganda que não tem nada a ver, tá? Isso acaba acontecendo, mas tudo bem. Então, vamos dar uns 5, 10 minutinhos. Olha, são 11h14, 11h24 a gente volta. Traga um copinho d'água, garrafinha d'água, arruma o cantinho para deitar. Avisa o pessoal de casa, ó, não me atrapalhe por 40 minutos. Pode convidar outras pessoas para receber também. Pode convidar o cachorrinho, o gatinho, o papagaio. Todos são muito bem-vindos. Então, daqui 10 minutos a gente volta. Quem não participou dessa vez, fica ligado para participar das próximas sessões da Família Galáctica.